A partir de agora você acompanha o programa Direito e Cidadania e hoje nós temos a felicidade de receber em nossos estúdios o Dr. Alexandre Pinheiro Valverde, um dos advogados criminalistas mais reconhecidos da nossa cidade, da nossa região, que hoje vem aqui nos prestigiar e falar um pouquinho sobre a advocacia. Dr. Alexandre, seja bem-vindo ao programa Direito e Cidadania. Muito obrigado, Ricardo. Não poderia deixar de iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa até certo ponto informal, sem antes enaltecer e espranar todo o meu regozijo, a minha alegria de estar aqui no dia de hoje. Eu abro os trabalhos, vamos dizer assim, o nosso bate-papo, me reportando ao grande escritor, ao grande cenógrafo Maeterlinck, Maurício de Maeterlinck, que versava, falava em de seus ensaios, mais especificamente na obra O Tesouro dos Humildes, a respeito de aquilo que ele atribuía um acontecimento, um fato raro, que às vezes acomete dois seres humanos, dois entes humanos unidos por uma amizade. Ele dizia que há pessoas que têm um relacionamento de amizade um tanto quanto mágico, um tanto quanto um encantamento, de que essas pessoas não precisam se frequentar assiduamente, não precisam, no seu cotidiano, participarem do cotidiano, enfim, um do outro. Que elas possuem entre si uma sintonia tão grande em termos de ideais, em termos de ideologia, em termos de visão de vida, que essas pessoas se consideram mutuamente caras, especiais, uma para a outra. Sim. E assim eu considero a nossa amizade, assim eu considero o nosso convívio. Sim. Eu não faço parte de vosso dia a dia, não tenho oportunidade de frequentar vosso escritório, e tampouco você, Ricardo, vossa senhoria, Ricardo, o faz em relação à minha vida, mas daqueles amigos especiais aos quais se referia Maeterlinck, nessa sua obra, nessa obra que eu aconselho aos telespectadores, O Tesouro dos Humildes. Você efetivamente é uma dessas pessoas às quais se refere esse autor. E é um orgulho, uma honra ter você no meu rol das minhas amizades mais sinceras. Obrigado, doutor Alexandre. Na verdade, a recíproca é verdadeira, né? Eu, toda vez que aparece algum caso que é da sua área, eu, evidentemente, a primeira pessoa que me vem na cabeça é o doutor Alexandre Valverde. Muito mesmo, a recíproca é verdadeira. Doutor Alexandre, o senhor já é um advogado conceituado na nossa cidade, na nossa região, no Brasil, inclusive, realizando uma advocacia de extrema especialidade. Eu gostaria de saber quem é o doutor Alexandre Pinheiro Valverde? Doutor Alexandre Pinheiro Valverde, eu agradeço e dispenso o doutor, mas o Alexandre Pinheiro Valverde, se eu tivesse que conceituá-lo, não gosto de falar em terceira pessoa, mas respondendo a sua pergunta, acho que falar em terceira pessoa é um privilégio só dos mitos, eu muito longe, aquém, totalmente distante disso. Mas, Ricardo, meu amigo Ricardo, eu conceituaria como um humilde criminalista, mas um criminalista que tem devoção por seu ofício, um criminalista que tem como grande paixão maior de sua vida, a seara do direito criminal, em especial o tribunal do júri, que enfoca esse ente etéreo como a sua fonte de inspiração, como a razão do seu viver, como o ar que efetivamente respira, como o seu chão, como o ponto de resgate de sua autoestima enquanto ente humano, desprovido sim de vaidades, mas que efetivamente se consubstancia em sinônimo de sua própria vida. Eu conceituaria Alexandre Pinheiro Valverde, repito, um tanto quanto estranho falar em terceira pessoa, como alguém que em nome dessa paixão nunca fez distinção
entre seus clientes mais abastados, seus clientes mais humildes, seus clientes mais pobres. Um advogado, 24 horas por dia, essencialmente criminalista, fascinado por essa área, que tem o direito criminal, inclusive como seu hobby, não só como seu cotidiano profissional. Desperta algumas críticas das pessoas que convivem mais perto comigo em função disso. Sou um aficionado pelo direito criminal, sou um amante do direito criminal. Quando leio alguma abstração, alguma obra extra-direito, é uma ferramenta que utilizo para que eu me complemente enquanto ente humano e conheça mais e mais a alma humana. Pois a advocacia criminal, Ricardo, me perdoa as outras áreas, não desmerecendo as outras áreas, ela tem por característica, ela tem como grande característica, Ricardo, a necessidade de nós adentrarmos na alma do semelhante, na alma do ente humano, de nós entendermos, primeiramente, a falibilidade humana, para transpormos para um magistrado, para um juiz togado, que no direito criminal tem como fim a tão decantada verdade real, que está atrelada à sua livre convicção, mas sobretudo para o jurado, que por vezes é tão distanciado da realidade jurídica, e diante dessa visão que vem do direito italiano, essa visão binocular, pois são 7 jurados julgando uma mesma questão, julgando um mesmo problema, julgando uma mesma história, mas com enfoques e com histórias de vidas diferentes, que os facultam interpretações diferentes. Então, nós, enquanto advogados criminalistas, nós temos essa peculiaridade de termos que utilizar muitas vezes até outras áreas, usar da literatura, sobretudo da literatura, sobretudo da própria filosofia, sobretudo de exemplos de cunho histórico, para adentrarmos no âmago dos jurados, para especificar o que é, por exemplo, um motivo torpe, o que é, por exemplo, um motivo fútil. Os ciúmes, por exemplo, dependendo da peculiaridade do caso, dependendo das entranhas da alma do seu constituinte, das entranhas da alma do seu cliente, dependendo da história de vida daquele cliente ou do próprio relacionamento, pode sim configurar, sobretudo quando se trata de uma relação pautada pelo porco-chauvinismo. Se não és minhas, não serás de mais ninguém. Se não mais deitas comigo, não deitarás com mais ninguém. Se não mais me amas, não amarás a mais ninguém. É claro que nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de conotação do ciúme, nos deparamos sim com motivo torpe. Sim. Mas há outras situações, sobretudo no caso de paixão patológica. Eu só, não sei se eu estou saindo de nosso diálogo, mas, e até peço perdão aos telespectadores, pois me empolgo quando eu falo do direito criminal, sou apaixonado efetivamente pelo direito criminal. É realmente isso que nós queremos. Também. Mas o que eu diria, só para complementar, para encerrar essa minha ode ao direito criminal, abstracionismo do direito criminal, que por vezes não se apresenta em outros ramos do direito, eu tenho para comigo que há situações em que, embora injusto, o ciúme não configura o motivo torpe. Há situações, sobretudo em casos de paixão patológica, que não podemos também pensar em motivo fútil, em motivo de só menos importância, pois é a razão de existência, é a razão do viver. Então, efetivamente, não podemos, daquele ente humano, que embora de forma translocada nutre essa paixão, nutre esse amor, mas é efetivamente o chão, é efetivamente o cerne, é o dia a dia, a razão de viver. Então, nesse tipo de situação, pode sim configurar motivo injusto, que não é tipificado como qualificadora, mas jamais motivo torpe. Só a título de exemplificação, me perdoa. Sim, é necessário que o advogado criminalista entenda a alma humana antes de tudo, não é isso? E para isso, há uma série de instrumentos. O direito em si, o conhecimento jurídico, Ricardo, é a nossa ferramenta jurídica. Sim.
Mas esse conhecimento da alma humana, essa busca por essa abstração, para levarmos para o jurado a compreensão daquele ato falho, da falibilidade de nosso constituinte, de nosso cliente, naquele fato específico, naquele crime específico, isso, na realidade, é um sacerdócio. Isso, na realidade, se faz necessário. E, efetivamente, eu tenho buscado, nesses anos todos, me embrenhar nessa área, até para exercer o meu mistério, o meu ofício, da forma mais honesta possível e mais atrelada à verdade dos fatos possível. Interpretações diferentes. A nobre promotoria com a interpretação que enfoque muitas vezes pela condenação, sim, ao qual respeitamos. Sim. Não somos gladiadores, não somos antagonistas, mas também nós apresentamos nosso enfoque, ao qual também clamamos pelo respeito na contemplação dos jurados. Sim, doutor Alexandre, o senhor já pegou algum caso desse passional para defender no júri? E se o senhor já pegou algum caso desse, se o senhor puder falar. Mas assim, nós vamos para um breve intervalo, que o assunto é realmente empolgante. O senhor viu que já o primeiro bloco já foi, com duas questões. Obrigado, feliz de saber. Mas retornaremos com esse tema, se o senhor já pegou um caso passional e como foi a decisão suprema, não é? Do júri. Bom, vamos para um breve intervalo e retornamos em instantes. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, Executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa, um brinde a você. Ah, e a quem não bebe e dirige. Beba com moderação. Bem, para você que nos acompanha, hoje nós com um assunto muito empolgante, aqui sendo entrevistado o Dr. Alexandre Valverde, que nos falará agora sobre algum caso passional que já pegou durante a sua carreira e como foi a conclusão. Dr. Alexandre, o senhor estava falando agora da paixão, dos ciúmes. O senhor já pegou algum caso passional e qual foi a decisão suprema do júri, do Tribunal do Júri? Ricardo, eu peguei nesses 23 anos atuando no Tribunal do Júri, eu já patrocinei a defesa, eu já me esmerei na defesa de vários casos passionais. Aliás, o biotipo da minha clientela no Tribunal do Júri são os casos passionais, bem como as pessoas que são acometidas de esquizofrenia, da própria psicopatia, né? Que são mazelas que afetam o psique. Mas, particularmente em relação aos casos passionais, já defendi inúmeros, mas sempre respeitando o diapasão ético que eu sigo, que é o de jamais nesses casos, até por conta de, às vezes, raras vezes é verdade, mas às vezes em casos passionais eu sou contratado a título de assistente de acusação. Então seria uma incoerência se quando eu estivesse na defesa, eu clamasse, eu bradasse aos jurados para o reconhecimento de uma tese, por exemplo, da legítima defesa da honra, e quando estivesse na acusação falasse sobre a inconsistência da legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra que há tempos caiu por terra, é um dos últimos casos, se me permitir narrar a respeito disso, um dos últimos casos em que essa tese ainda suspirava em nossos tribunais. Temos o caso, sobretudo em termos de Tribunal do Júri, temos o caso do pai de uma atriz global, do pai da grande atriz, da notável atriz, belíssima atriz Maite Proença, Carlos Eduardo Galo, que ceifara a vida de sua esposa, Margot Proença Galo, uma professora na Unicamp, uma professora universitária em Campinas, e ele, suspeitando que ela lhe era infiel, ele ceifara a vida com várias facadas,
se eu não me engano, se não me falha a memória, cerca de 14 facadas, em novembro de 1970, na cidade de Campinas, e ele fora submetido a um primeiro julgamento. Esse primeiro julgamento, ele fora absolvido, ele era um procurador do Estado, mas independente dessa condição, que muitas vezes é explorada por alguns advogados vivaldinos do Tribunal do Júri, como se isso tivesse afetado, eu entendo, eu cheguei a ter acesso a algumas obras que narraram a respeito, e do caso em si, do processo em si, e entendo particularmente que não foi isso que pesou em tal decisão, mas foi um dos últimos casos em que teve esse reconhecimento pelo Tribunal do Júri. Posteriormente foi anulado pelo Tribunal de Justiça, foi submetido novamente ao Tribunal do Júri e findara por ser absolvido, no qual inclusive a menina Maite Proença, então à época, prestaram um depoimento comovente ao pai e deveras configurador dessa tese, que à época tinha uma aceitação, né? E depois disso foram permeando casos, foram surgindo casos nos quais marcaram a derrocada dessa tese, não só em termos do Estado de São Paulo, mas em termos de Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, em 1976, houve aquele episódio fatídico, houve o caso do assassinato da Pantera de Minas, Ângela Diniz, aquela socialite mineira, pelo Doc Street, Raul do Amaral Street, se não me foge a memória também. O passar do tempo é impiedoso com todos nós, e às vezes a memória me falha, mas nesse caso específico, se trata de homicídio em que ele efetuara 4 disparos de um 38 na Praia dos Ossos, em Búzios, carcomido pelos ciúmes, inclusive em relação a uma mulher, a uma alemã que vendia um jogo de gamão em forma de artesanato, e ele se sentindo provocado, e houve uma briga, e ele acabou sendo expulso da casa, ele não aceitando sair da vida de Ângela, efetuaram aqueles 4 disparos. Num primeiro julgamento, ele, defendido pelo mestre, um dos meus ídolos na profissão, ao lado de Valdir Troncoso Pérez, Evandro Lins e Silva, ele nesse primeiro julgamento, no estado do Rio de Janeiro, ele não fora absolvido, mas fora reconhecida o excesso culposo na legítima defesa da honra. O que motivara, e eu entendo como justo, uma série de protestos pelos movimentos feministas que surgiam já naquela época, norteados por um inconformismo deveras compreensível, diga-se de passagem. E fora anulado esse julgamento, ele desta feita, defendido por outro advogado, Humberto Teles, ele findara por ser condenado por 15 anos. Eis a derrocada da legítima defesa da honra. E assim o foi com outros casos de renome, como, por exemplo, o cantor popular Lindomar Castilho, que, se eu não me engano, em 1981, ceifara a vida no bar Belle Époque de sua esposa, que estava já em separação de fato, em vias de separação judicial, a cantora Helena de Gramont, que estava se apresentando num palco. Ele ceifara a vida da sua então esposa e fora sim assolado por uma pena em torno também de 15 anos de prisão. Então, é uma tese que há tempos é rechaçada por nossos tribunais, sobretudo por nossos tribunais superiores. O posicionamento do STF, com o qual concordo, é que a mulher que trai, doutor Ricardo, ela, na realidade, ela não está atingindo a honra do marido traído, do namorado traído, do noivo traído. Ela atinge de uma certa monta a própria honra. Eu não posso falar em legítima defesa da honra, quando a honra, na realidade, isso em qualquer ramo do direito nós enfocamos dessa forma, até em ações de cunho indenizatório, a honra, na realidade, é um bem personalíssimo. Eu não posso fazer essa transfusão desse bem personalíssimo para legitimar um sentimento que, por vezes, é um sentimento até compreensível, mas, por vezes, revela um porco chauvinismo, revela um egoísmo que muito se distancia do amor. Sem dúvida. Então, eu costumo falar com o advogado criminalista, ele exerce a função de juiz quando o primeiro juiz do caso, quando o cliente o procura, ele bate a sua porta
na condição de se apresentando como oprimido, e você é ávido por prestar assistência ao oprimido, você atende o seu cliente, no caso eu atendo o meu cliente, e naquele instante eu faço o primeiro juízo de valor. Se eu devo defendê-lo, se eu não devo defendê-lo. Há um grande criminalista em São Paulo, Antônio Cláudio Maris, que com muita propriedade, e concorda em número, gênero e grau, ele diz que a consciência do advogado criminalista, ela fica no estômago. Se o caso embrulha o estômago, você não aceita o caso. Então, embora todos tenham o direito de defesa, e eu sou um defensor do direito de defesa, não poderia ser diferente, sim, em sua plenitude, pois é resgatado, pois é consagrado por nossa Magna Carta. E quando se fala em direito de defesa, não se fala no direito de defesa do homem próprio, é um direito individual, fundamental, em caráter fundamental, está em nossa Carta Magna, está disposto, sobretudo, nos ditames do artigo 5º de nossa Constituição. Então, quando falamos, não se trata do homem virtuoso, não se trata de uma prerrogativa do homem probo, do homem honesto, do inocente em si. É um direito inerente a todo e qualquer ente humano e sem qualquer centelha de restrição. Lamentavelmente, já estávamos falando, toma a liberdade de falar. Fique à vontade, doutor Alexandre. Lamentavelmente, esse direito de defesa em sua amplitude está sendo desrespeitado, em função dos desmandos, embora admire o doutor Sérgio Moro, mas dos desmandos contidos na Operação Lava Jato. Desmandos em relação a desrespeito a vários princípios constitucionais. Eu não levanto bandeira de partido algum, não sou petista, não sou filiado PSDBista, não sou filiado a qualquer partido. Certo. Eu defendo sim quem mais se identifica com minhas ideologias. Né? E a Constituição. A Constituição e a lei, não é isso? Agora, o que acontece, Ricardo, é que nós vemos várias arbitrariedades sendo cometidas em função dessa questão de que os fins justificariam os meios. E até tomo a liberdade aqui de corrigir, e te agradeço a oportunidade, que eu vejo essa frase diuturnamente e sempre sendo atribuída erroneamente ao grande injustiçado da história, o historiador, o escritor Nicolau Maquiavel. Ele jamais disse isso e atribui ele ainda à obra O Príncipe. Basta lermos a obra O Príncipe para ver que ele jamais falou essa frase. Ele jamais sacramentou tal frase, tal assertiva. Mas essa frase, na realidade, ela foi consagrada muito no século XVI pela doutrina da supremacia do bem maior. Isso é muito relativo, isso é muito questionável, e nós não podemos chafurdar na lama a nossa Constituição. Sim. Nós não podemos relegar à surdina cláusulas pétreas, como lamentavelmente tem se feito. Por exemplo, eu achei uma impropriedade, eu achei um descalabro que fizeram com esse presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião daquela arbitrariedade ocorrida em Congonhas, haja vista que simplesmente desnaturaram, massacraram, estupraram o Instituto da Condução Coercitiva. Isso é um absurdo, cara. Sem dúvida. Isso é um absurdo. Quais são os requisitos, doutor Alexandre? Só cabe quando a pessoa é intimada para um ato judicial, por exemplo, e não comparece. Ali foi todo feito um alarde, foi toda feita uma exposição, foi feito um ente híbrido jurídico que se dissocia totalmente do que se consubstancia esse instituto agora por nós abordado. É um absurdo. Isso aí, inclusive, no meu ponto de vista, fere o princípio da dignidade humana. Sem dúvida. E é muito complicado
ao meu ver, a palavra que mais se adequa é desconfortável, nós, num pretenso Estado de Direito, que efetivamente é o Brasil, mas eu digo pretenso porque essas medidas, elas dão tonalidades, elas dão pitadas pior que autoritarismo, Ricardo, dos regimes totalitários. E o que não se adequa ao próprio cerne de nossa Constituição, que é tão criticada, que por muitos é taxada como uma colcha de retalhos, mas é a nossa Constituição que consagra, sim, um Estado laico, que consagra, sim, um Estado verdadeiramente de direito, que consagra, sim, um Estado democrático. Então, esse circo midiático é algo que efetivamente na minha condição de criminalista incomoda. É óbvio que eu, como cidadão, acima de tudo, e também como advogado criminalista, eu quero a erradicação da fome, quero a erradicação da pobreza e quero sim a erradicação da corrupção. Almejo sim a erradicação da corrupção. Mas não dessa forma. Respeitadas as leis e a Constituição. Não dessa forma, porque como criminalista nós estamos vendo que estão aflorando uma série de arbitrariedades. Por exemplo, essa questão do indivíduo, do seu constituinte, do seu cliente, uma vez condenado pelo Tribunal de Justiça, ter que se recolher. Mesmo na hipótese de se pleitear um recurso especial, isso ofere gravemente o inciso 57 do artigo 5º de nossa Constituição Federal, Ricardo. Sem dúvida. Isso é uma arbitrariedade, Ricardo. Sem dúvida. E isso me deixa muito preocupado do que será o amanhã, em termos de garantias do cidadão. De garantias, principalmente para o cidadão mais humilde. Sem dúvida. Estão levantando a bandeira de que se tratam de políticos, de abastados, mas estão sendo prejudicados. Evidente que sim. E uma ofensa, uma nódoa, ao meu ver, nesse ponto já incorrigível, em relação à obediência ao princípio da não culpabilidade, que é consagrado justamente pelo inciso 57 do artigo 5º da nossa Constituição Federal. E isso é algo muito que me desperta uma preocupação muito intensa, não só enquanto advogado criminalista, mas sobretudo enquanto cidadão. Pois entendo particularmente que isso é o primeiro passo para amanhã abraçarmos uma ditadura, abraçarmos um regime totalitário, e isso é degradante. Sobre todos os aspectos. Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo é curto, nós vamos ter que ir para mais um intervalo, mas a empolgante entrevista do doutor Alexandre, eu tenho certeza absoluta que vão pedir para o senhor retornar aqui para nós esgotarmos mais algumas questões. Mas vamos para um breve intervalo e retornamos já. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E para comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa. Um brinde a você. E a quem não bebe e dirige. Beba com moderação. Bem, retornamos ao programa Direito e Cidadania, hoje com a presença do Dr. Alexandre, que nos dá uma empolgante entrevista. Dr. Alexandre, tramita no Congresso Nacional um projeto, fruto inclusive de apoio popular do Ministério Público Federal, que visa o recrudescimento, na verdade, da lei penal. E eu gostaria de saber do senhor se o aumento de pena resolve a questão da criminalidade no país. Eu particularmente, mais especificamente em relação a esse projeto de lei, se não me falha a memória, 4.850 de 2016, Exatamente. Entendo como preocupante, sobretudo no que tange, se não me falha a memória, ao artigo 3º contido nesse projeto, que traça uma série de considerações a respeito do aumento de pena para os crimes contra a administração pública, sobretudo. Eu, particularmente, Ricardo, eu entendo que o aumento de pena em si, em termos de mundo, e
podemos, em termos tupiniquins, em termos de Brasil, nos reportarmos à própria Lei Maria da Penha, eu acredito que ele não serve efetivamente para baixar a criminalidade. O que nós temos, na realidade, que priorizar, no meu ponto de vista, no meu modesto ponto de vista, seria uma educação, pois tudo passa pela educação. Sim. Em termos, sobretudo, na seara política, sobretudo na seara da administração pública em si, sobretudo na gestão do ente público, mas eu acho que o recrudescimento da pena em si, efetivamente, só vai ao encontro do que falamos há pouco, dessa questão do regime totalitário em si mesmo considerado. Por exemplo, muito se fala, pois a maioria estão querendo, na realidade, o que eles almejam nesse projeto é aumentar a pena mínima, para evitar, por vezes, a possibilidade de aplicação de penas restritivas de direito. Na realidade, essa pena mínima, pelo que eu observei do projeto, ela se amoldaria ao patamar de 4 anos. Mas, por vezes, face à aplicação do artigo 59, circunstâncias particulares do crime, circunstâncias sociais daquele crime específico, ela iria possibilitar, na maioria das vezes, um aumento em relação a esse patamar. Eu, particularmente, eu repudio e acho que seria totalmente inócua uma aprovação de uma lei nesses moldes, né? Eu também acho que, devido a esse circo midiático que se instalou no Brasil, embora urge frisar, urge reiterar, para não ser mal compreendido, que repudiamos e que clamamos pela total erradicação, sobretudo da corrupção, e que clamamos também pela moralização da administração pública em si mesma considerada, mas o que não podemos é dar margem à ameaça aos direitos fundamentais do cidadão como um todo considerado também. Sem dúvida, todos nós, o senhor disse bem certo aqui, todos nós que somos sérios, nós queremos o fim da corrupção, nós queremos o fim da criminalidade, nós queremos uma boa educação, uma boa saúde, não é isso, doutor Alexandre? Porque o fim... Agora, a questão, a pretexto de se punir eventuais corruptos, eventuais empresários, esse recrudescimento da lei vai atingir o cidadão menos privilegiado, não é isso? E vai efetivamente encher mais e mais nossos presídios, essa realidade tão carcomida do sistema penitenciário, esse amontoado de seres humanos, pois não deixam de ser seres humanos, embora boa parte tenha pecado, boa parte tenha falhado enquanto ser humano, tenha ultrajado a lei enquanto ente humano, mas nem por isso perdem, sim, a sua dignidade humana. Muito se fala, mas só há dignidade humana, só direitos humanos para o bandido, efetivamente não. Mas o que nós temos que rechaçar, sob pena de repetirmos face a esse arcaico sistema penitenciário brasileiro, é uma espécie de holocausto, que a passos módicos, na minha visão, vai acabar caindo para esse lado, vai acabar caindo para essa tragédia, para esse caos absoluto, em face desse desrespeito que eu venho notando em relação exatamente a esses direitos e garantias individuais do cidadão. Muito por conta desse frenesi midiático, Ricardo. Sim. Na verdade, eles fazem uma entrevista coletiva, não é? Explicitando, acusando aqueles que ainda nem sequer há processos, não é? Para que a opinião pública... É o que eu disse há pouco, Ricardo, é uma violação ao princípio da não culpabilidade. A esse inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal Pátria, que prega exatamente que o indivíduo ele não pode ser considerado culpado até o advir do trânsito em julgado. Do trânsito em julgado, o que está sendo desrespeitado por nossa Suprema Corte e está sendo discutido hoje por nossa Suprema Corte. Sim. Eu até te peço desculpa para os telespectadores, pois esse aviltar da liberdade individual, da forma que está sendo feita, é algo que atinge
de forma intensa a alma do criminalista em sua essência, do criminalista também, sobretudo, enquanto cidadão que observa o mundo de sua visão de criminalista. Criminalista que por vezes é injustiçado, criminalista que por vezes é jogado na opinião comum como sinônimo de complacente com o crime, como sinônimo de uma pessoa que corre junto com o crime e que apregoa o crime. E isso efetivamente não corresponde à realidade. Há bons e maus profissionais em todas as searas da sociedade, em todas as profissões, em todas as áreas. E você, por favor, me permita antecipar esse ponto a respeito desse preconceito que eu vejo com o criminalista, que somos coniventes com o crime. Eu, na condição de criminalista, embora haja colegas que efetivamente sabemos, há bons profissionais, como disse há pouco, e há maus profissionais em todas as áreas de atuação, mas há colegas que efetivamente eles ganham uma espécie de soldo, ganham os honorários condicionado à prática criminosa. São os indivíduos que se filiam às biqueiras, e há profissionais que lamentavelmente vão para se embrenham nessa jornada condenável, diga-se de passagem, mas há profissionais que fazem dessa prática de receberem diretamente dos proventos do crime, e acho que nessa hipótese são tão criminosos quanto os criminosos. Sem dúvida. Mas há profissionais que repudiam essa prática. A grande maioria repudia. A maioria, quase uma maioria intensa repudia essa prática. E na realidade eu particularmente, e acredito que a maioria dos advogados que militam na seara criminal, assim também o pensam, nós defendemos na realidade, Ricardo, é o oprimido, que pode até ter sido em relação àquele caso o opressor de ontem, mas hoje é o oprimido de hoje. Que eu aceitei a defesa, que eu assumi a defesa e vou defendê-lo com todas as minhas forças, desde que esse caso não tenha atentado contra a minha ética e contra as minhas posições ideológicas. Agora, o que ocorre é que nós não defendemos o crime em si. Eu, particularmente, sou contratado para aquele caso. Eu não tenho uma relação, e acredito que a grande maioria dos profissionais, de empregado e patrão, pois aí adentraríamos a consolidação desse tal preconceito. Deixaria de ser preconceito e seria um juízo de valor, ao meu ver, um justo juízo de valor, em casos que tais. Mas a maioria dos advogados, oxalá, e efetivamente eu tenho essa visão de que ocorre, dos advogados efetivamente criminalistas, eles repudiam tais práticas e realmente abraçam com fervor, com denodo, a defesa daquele que hoje, na visão dele, é o oprimido, independentemente de, naquele fato específico, ontem ter sido opressor. Sem dúvida, doutor Alexandre, realmente a missão do advogado criminalista é louvável, não é? Porque assim como o sacerdote abomina o pecado, mas perdoa o pecador, assim funciona a advocacia criminal, não é isso? Às vezes chega o seu cliente lá que a sociedade o critica, às vezes até a sua família, a família dele o critica, e o senhor, como advogado criminalista, o estende a mão para oferecer aí essa prestação de serviço, para que a lei e a distribuição da justiça seja feita, não é isso? Entender a falibilidade humana, Ricardo. Sim. Por mais atroz que seja o crime, entender a falibilidade humana. Se você não compreende aquele ato de falibilidade, não abraça a defesa. Não abraça a defesa. Pode parecer um tanto quanto contraditório, pode parecer um tanto quanto incoerente, mas efetivamente não é. Mas, pois há pouco eu dizia a respeito da obediência que há que se conferir ao direito de defesa em sua plenitude, mas eu entendo que é direito do advogado, por razões ideológicas, repudiar, abraçar um determinado caso, aquela tal história de não lhe cair bem ao estômago, e não lhe cair bem à alma, e não lhe cair bem à consciência, pois para exercer meu mistério de advogado, com plenitude, eu tenho que, com plenitude, você disse muito bem, eu tenho que estar com a minha livre convicção formada, eu tenho que sorver a verdade que quero passar a um juiz, a um magistrado, a um juiz togado ou aos jurados leigos. E isso
como você disse, é um sacerdócio, e isso é um trabalho, por vezes, que implica num certo fardo, mas efetivamente é gratificante, pois o advogado em si, não só o criminalista, no artigo 133 da nossa Constituição Federal, é erigido a condição de indispensável administração da justiça. Sim. Ele, como tal, Ricardo, ele tem que exercer o seu mistério com a sua livre consciência, com a sua paz de espírito, para jogar de corpo e alma na causa. É um ato de entrega, Ricardo, sobretudo a advocacia criminal, é um ato de entrega. E você tem que sorver e tem que solidificar a sua verdade para partilhar essa verdade. Quanto mais perto da verdade, eu comungo isso. Recentemente eu dei uma palestra na FEMA e comunguei isso aos alunos da FEMA. E sempre que tem oportunidade, tanto na Estácio de Sá, em outras faculdades também, tento compartilhar isso com os alunos. O advogado criminalista, ao contrário do que injustamente lhe é atribuído, ele tem que trabalhar o mais próximo da verdade possível. A verdade tem que ser também uma de suas ferramentas, tem que ser o seu campo de atuação naquele caso específico. Pois assim, efetivamente, ele terá maiores possibilidades de galgar êxito na sua atuação. Tá certo, doutor Alexandre, infelizmente o nosso tempo é curto. O senhor viu que já passaram 3 blocos. Eu, como uma última pergunta que faço para todos os nossos entrevistados, o senhor é um advogado já militante há mais de 23 anos na nossa cidade, é reconhecido profissionalmente como um excelente advogado criminal, não só na nossa cidade, mas na nossa região. Certamente já realizou muitos sonhos, já ganhou muitas causas. Eu gostaria de saber se o doutor Alexandre ainda tem algum sonho na vida e qual é. Meu sonho, Ricardo, é ficar velhinho, fazer muitos e muitos mais júris, acordar com o semblante de que um dia norteou o Valdir Troncoso Pérez, meu ídolo. Sim. Que um dia norteou um Dante Delmanto, que até o fim da vida exerceram seu mistério de advogado criminalistas. Chegar ao fim da vida com semblante radiante de um Carlos Pinheiro, de um Rodão Valverde, que todos os dias às 7 horas da manhã já se encontra em seu escritório, que aos 83 anos ainda joga sua alma em um plenário do júri. E isso meu DNA felizmente herdou, esse respeito ao tribunal do júri. Então meu sonho, Ricardo, é morrer trabalhando no meu ofício. Esse ofício que é minha paixão e que não falei da boca para fora há pouco, que é a razão do meu viver, que é meu ponto de identificação, não só como cidadão, mas sobretudo enquanto ente humano, minha essência humana. Hoje está atrelado àquele plenário que efetivamente, e não são palavras jogadas ao vento, corresponde um local sagrado. Se morresse, se falecesse em pleno plenário do Tribunal do Júri, meu sonho estaria realizado. E se tivesse que escolher uma temática para minha lápide, uma frase para minha lápide, aqui jaz apenas um advogado criminalista. Belas palavras, doutor Alexandre. Nós realmente encaminharemos para o final. Eu gostaria de deixar os microfones da TV Viena e do programa Direitos e Cidadania à sua disposição. Agradecer essa acolhida gratificante, essa acolhida maravilhosa. Não poderia ser diferente, partindo de um lorde, não só enquanto profissional, mas sobretudo enquanto ente humano, no qual você se consubstancia, Ricardo. E deixar meu agradecimento a todos os telespectadores da TV Viena, meus cumprimentos, e que foi uma oportunidade extremamente gratificante para eu deixar um pouco da minha verdade não só enquanto profissional, mas enquanto ente humano, e finalmente esclarecer que nenhuma palavra aqui proferida deixou de ser expoente dessa mesma verdade. Foi gratificante, espero ter oportunidade e estarei sempre solícito, sempre que convocado, para discutirmos temáticas, sobretudo atadas à seara do direito criminal. Para mim foi uma honra e muito obrigado pela convocação. Nós que agradecemos, doutor Alexandre, obrigado pelas suas carinhosas palavras, fruto da nossa amizade, certamente. Eu gostaria de finalizar, doutor Alexandre, mandando um abraço para os seus pais,
Toda vez que eu me destino lá, não são muitas vezes, mas quando vou eles se empolgam comigo, né? Certamente aí tem um carinho por mim, assim como tenho por você e por eles. Então gostaria de mandar um grande abraço para eles. Obrigado. Mandar um abraço também para o professor Gerson Benelli, que esteve aqui anunciando a Semana Jurídica da FEMA, sua 17ª edição, não é? Eu gostaria então de estender esse convite para todos os telespectadores, para que participem da Semana Jurídica da FEMA. Que eu particularmente participarei também para sorver esses conhecimentos dessas figuras notáveis. Sim. Que serão trazidas uma vez mais naquela universidade que só vangloria o nome de Assis. Está de parabéns, eu tive recentemente lá, a convite do próprio Dr. Gerson Benelli, do próprio Dr. Ricardo Fracasso, como palestrante, e fiquei impressionado com toda a estrutura que aquela faculdade hoje dispõe e efetivamente abrilhanta o nome de Assis aos 4 rincões de nossa nação. E por fim, eu gostaria de mandar um abraço, um saudoso abraço para minha tia Idalina, que completou 90 anos. Poxa. Semana passada, assim também como o nosso presidente Carlos Pinheiro, que no sábado completou o também 72. Externo meus abraços, tanto à vossa tia quanto ao meu tio. Esteve aqui semana passada. Bem, este foi o final realmente do nosso programa, doutor Alexandre. O programa Direito e Cidadania agradece muito a sua presença. Obrigado. Certamente uma das entrevistas mais empolgantes que nós tivemos. E também certamente vai render muitos frutos aí para a TV, para o programa Direito e Cidadania. Eu que agradeço. Gostaria de desejar um grande abraço. Obrigado pela entrevista. Um abraço a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. TV Viena, você está aqui.